Depois de tão grande graça, os sacramentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo na sua Igreja, é importante aqui falar do assunto do sacramento da penitência. Ou seja, vou mostrar as raízes bíblicas acerca dessa doutrina que é contestada pelos hereges. Assim, em muitos sites e páginas protestantes, podemos ver os abusos e o ódio que as seitas promovem. E isso também, para sua calamidade, o protestantismo tira um bem maior que Jesus nos deu e atira para baixo, dizendo que a Bíblia condena a confissão auricular. A intenção não é mostrar o efeito do sacramento, mas antes provar a sua veracidade bíblica, já que tudo deve estar na Bíblia segundo os protestantes. Para entender isso, devemos saber que o povo de Israel tinha bem em conta que quem perdoa os pecados é somente Deus. Isaías capítulo 43, versículo 25. Por isso, ao avistarem o Filho de Deus a perdoar os pecados, encetaram a murmurar, dizendo: como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos 2:7. Eles bem sabiam que era assim. Mas por que o Filho de Deus perdoava os pecados? Jesus perdoava os pecados porque ele foi claro em dizer que todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Mateus 28:18. O próprio Jesus, que lhe foi entregue todo o poder, não ficou somente assim, e porque ele sabia que a sua presença visível não era permanente, passou todo o poder na sua igreja, ou seja, nos apóstolos e seus legítimos sucessores e colaboradores, para que os outros dessem continuidade da sua obra salvífica, porque assim dizem: em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Mateus 18:18. Vendo tudo isto, vemos a ignorância bíblica e o espanto protestante em não acreditar na Bíblia, falando exclusivamente da confissão auricular. Se apoiam em versículos totalmente isolados e fora do contexto. E quando leem o livro de João, ficam atormentados porque não conseguem explicar, porque toda mentira tem um fim. E o fim da crença protestante quanto ao assunto termina com esta citação: disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. João 20, 21 até 23. Assim, mais uma vez, Jesus é explícito. Disse que da forma que o Pai lhe enviou, também envia os apóstolos. E bem sabemos que o Pai enviou o Filho com todas as espécies de poder. Assim também Jesus envia os seus discípulos com todo o poder, e uma imagem é a do sopro do Espírito Santo, que é a presença do mesmo Espírito na igreja. Não há outra explicação a se dar frente a esse versículo, porque está mais do que claro. Só para ressaltar ainda, a comunidade primitiva já vivia assim. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Atos capítulo 19, versículo 18. Muitos hereges apoiam-se em versículos fora do contexto,
Por isso não sabem a grande importância desse mistério e por que Jesus deixou este sacramento. Ora, a Igreja de Jesus admite 7 sacramentos e o protestantismo admite só 2. Outros admitem 3. Jesus deixou o sacramento da penitência para que quando alguém pecasse mortalmente, fosse redimida, porque existe pecado mortal e o não mortal, ou seja, pecado leve e grave. Os protestantes negam também isso, mas é a verdade, e a Bíblia mostra claramente em 1 de João capítulo 5, versículo 17 a respeito do mesmo. E o facto de termos um advogado no céu, como alegam eles, não impede que haja o sacramento da confissão, porque assim alegam os protestantes. Também não só. Ninguém pode dizer que não se pode confessar com homens pecadores, porque é nos homens pecadores que Jesus confiou a sua missão e divulgou todo o seu mistério. Se os hereges aceitam cegamente os supostos milagres de pastores protestantes, por que não podemos acreditar no sacramento da confissão, que é Jesus que perdoa na pessoa do Padre? Assim como o pastor exerce curas e outras espécies de milagres em nome de Jesus, segundo o protestantismo, os padres também perdoam os fiéis em nome de Jesus, mas em virtude dos legítimos sucessores dos apóstolos e dos seus colaboradores. É uma verdade que não pode ser negada, porque se testemunha pela Bíblia e pela tradição. Aliás, toda a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana tem raiz bíblica e da tradição. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu, e tudo o que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18.